Saúde é um direito básico do cidadão. É dever do município garantir atendimento médico gratuito. As UBS são postos municipais criados para atender consultas médicas, oferecer tratamentos e medicação básica e encaminhar para especialidades. Essas unidades estão localizadas nos distritos mais pobres da cidade e devem ajudar a diminuir as filas em hospitais e trazer mais proximidade ao cidadão. Mas, na prática, o que acontece é bem diferente. O usuário convive diariamente com a falta de médicos e péssimas condições de infraestrutura. Um exemplo é a UBS do bairro Jardim Romano. O repórter Eliezer Giazzi esteve lá. A falta de médicos nas unidades básicas de saúde ainda é um problema que atinge todo o país. A UBS do Jardim Romano, no extremo leste da cidade de São Paulo, é um exemplo disso. O único clínico geral que existia na unidade pediu transferência depois de ter seu automóvel roubado nas imediações. E por conta disso, a UBS está sem clínico geral há cerca de 2 meses. Os pacientes são os que mais sofrem com essa situação. Márcia, quais as dificuldades de atendimento a senhora está passando nessa UBS? Falta de clínico, pediatra e mais o clínico, que nós só temos, o clínico nós só tinha um. Aí como ele foi roubado, foi transferido para o Jardim Helena e as consultas estão demorando 40 dias e os outros 2 estão afastados. Então nós estamos sem clínico aqui na UBS. Só teremos plantão, mas 2 vezes no mês só quem é os plantonistas. Senhor Vicente, há quanto tempo o senhor está esperando por tratamento nessa unidade de saúde? Estou esperando tratamento de saúde aqui desde 2012, 2008, 2009. O tratamento de abdômen, até hoje não tenho resposta, podem fazer esse exame, aí guarda uma senha aqui, a senha chega pra gente, mas até hoje eu estou guardando esse exame, não tem resposta nenhuma. E qual é a alegação que o atendimento passa para o senhor? A ligação é que não tem médico, né? Não tem médico, não tem expediente, né? Não tem aonde existe a correia, não tem médico, né? É o problema aqui de saúde. Nem a previsão de quando vai ter médico o senhor sabe? Nem previsão. Né? Na previsão, a gente fica aguardando sem solução nenhuma. Os problemas na rede pública de saúde não são novidade. Quanto mais afastadas essas unidades, menos profissionais querem atender nessa região. A fila, pra você ter uma ideia, hoje aqui no Jardim Romano, para quem não sabe, tem 47 mil prontuário. Prontuário, você sabe o que é isso? Então é o seguinte, hoje ele está atendendo lá no Parque Paulistano em 2 dias por semana. E ele está atendendo aproximadamente, com todos os esforços que ele está fazendo, 40 pessoas por dia. Então dá um total de 80 pessoas por semana que ele está fazendo isso aí para contribuir. A supervisão está fazendo de tudo para conseguir médico plantonista e, infelizmente, aqui para a nossa unidade, nós não estamos conseguindo trazer médico para cá. A Secretaria Municipal de Saúde se reuniu com a Guarda Civil Metropolitana e com a Polícia do Estado de São Paulo para que reforcem o policiamento nesta região. Também informou que a contratação de mais médicos está sendo prevista para esta unidade. Até o final desta reportagem, a unidade permanecia sem um clínico geral e um pediatra. Para falar sobre esse assunto, o Coletiva de hoje recebe Edson Faria, médico cardiologista e professor da Universidade 9 de Julho. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Também estão aqui hoje os estudantes de comunicação Denis Coelho, Guilherme Abambris, Tatiane Cristal, Priscila Palácio, Gláucia Feitosa e Eliezer Giazzi. Doutor Edson, você acredita que atualmente as UBSs trazem mais problemas do que soluções para a população? Não seria apropriado dar essa resposta, não. As UBS são estruturas absolutamente necessárias dentro do contexto, dentro da concepção do sistema público de saúde do SUS. Elas são a base em redor da qual as unidades de saúde da família operam, elas são a base de distribuição de remédios básicos, e elas fazem isso. O grande problema é que elas fazem isso abaixo das necessidades da população e de uma forma não completamente distribuída. Mas elas são excepcionais, como resultado, inclusive, elas conseguem resultados muito bons. Não são suficientes, mas não deixam de ser bons. Doutor, a gente sabe que falta equipamentos e médico, né, nessas unidades. Nessas condições, qual a qualidade de atendimento que as unidades podem oferecer para a população? Pois é, claramente não em algumas regiões.
Aquilo que você deveria ter, existem normas para isso, existem números já reconhecidos, você não está inventando isso do zero, né? Nos sistemas em geral, você admite que deva ter mais ou menos o mínimo de um médico para cada 1.000 habitantes. Nós temos aqui no Brasil algo semelhante a 400 mil médicos credenciados no CRM. Isso dividindo por 200 milhões de habitantes, nós temos aí dois médicos para cada 1.000 habitantes, o que é razoável, bastante razoável. Existem, inclusive, dados do IPEA que sugerem que esse número seja maior, etc., mas enfim. Então, o número de médicos a gente tem. As verbas destinadas ainda são inferiores às verbas daqueles países que, assumindo esse sistema público de saúde, destinaram para essa função. Mas elas não são tão mais baixas. O que existe é, muito frequentemente, uma enorme ineficiência no gerenciamento dessas verbas, verbas que desaparecem no meio do caminho, saem do Serviço Público Federal para chegar até os postos de saúde que são municipais e que eventualmente não chegam ou chegam de muito reduzidas. O gerenciamento mesmo da proporção da demanda, a condição de trabalho, não só para o profissional médico, mas para toda a equipe de saúde. Então, elas são hoje relativamente ineficientes, né? E isso tem um impacto direto sobre a saúde da população, direto. Quando, na reportagem que vocês mostraram, se diz que um determinado colega foi obrigado a atender aquela chuva de pacientes, você vai chegar numa determinada altura e dizer, ele teve condições, ele teve tempo, no mínimo, vamos partir do básico, ele teve tempo adequado para prestar o atendimento que aquela pessoa precisava, ele conseguiu entender o problema, fazer um exame físico adequado, ter o tempo necessário de reflexão, de tomada de decisão, de explicação do tratamento para o paciente, etc. Não. Então, essas entidades, esses postos, eles deveriam funcionar em números conhecidos, concebidos, validados por sistemas, inclusive, de fora do país, só que eles não funcionam e acabam trabalhando, como quase tudo no país, na base do vamos dar um jeitinho daqui e dali. Doutor, existe também uma falta de infraestrutura nos prédios das UBSs. Você acha também que isso é um fator que inviabiliza o atendimento? Não está existindo uma preocupação por parte dos governantes com essas estruturas prediais? Em 2006, salvo lapso de memória, o governo federal, o Ministério da Saúde, fez uma norma técnica determinando como deveria ser isso. Quer dizer, dependendo do número de unidades de saúde da família que ocupam aquela sede da UBS, deveria ter um tamanho, tais consultórios, providos de tal equipamento, etc., etc. Se for cumprida a norma estabelecida, a norma técnica do Ministério, está excelente. O problema é que essas normas não são cumpridas, ou pelo menos que não está previsto, inclusive, nesses orçamentos, a manutenção, não só preventiva, como corretiva, dessas unidades. Então, as unidades começam montadas de maneira muito adequada. E depois de um determinado tempo, vai quebrando isso, vai fazendo aquilo, cadê o dinheiro? Não tem, então vamos atender assim mesmo, porque a demanda existe. E é óbvio que quando a gente não tem esses limites de controle, de manutenção, as UBS se deterioram rapidamente. Muitas vezes também faltam remédios que deveriam ser distribuídos gratuitamente. Essas unidades não recebem o suficiente? Não são só essas unidades. Se você olhar, toda a saúde no país está subfinanciada. O financiamento da saúde, ele segue normas, inclusive, que são um pouco diferentes das normas da economia geral, né? As normas, se você for ver, a inflação da saúde é diferente, o grau de equipamentos, o número, a porcentagem de equipamentos que são importados é razoavelmente grande, então com oscilações de preço de dólar isso muda, enfim. Há uma série de questões aí do gerenciamento desse recurso, mas a ideia de que é possível dar para a população uma saúde de qualidade com o orçamento que a gente tem e com as condições relativamente precárias de gerenciamento que a gente tem, seria uma falsa promessa.
Doutor, além desses problemas que a gente constata na saúde do brasileiro, no programa de saúde daqui, a gente também percebe que às vezes materiais básicos para tratamento, como esparadrapo, anestesia, às vezes até seringa também faltam. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Faltam e faltam mesmo. Não é incomum que você tenha isso limitando a prática cotidiana desses locais. Não é incomum que, às vezes, o próprio paciente acabe levando alguns desses complementos, etc. Isso é um absurdo, porque é óbvio, você deve, para poder funcionar um determinado setor, ter regras mínimas de funcionamento. Essas regras mínimas de funcionamento estão claramente definidas. Não é uma questão, precisamos desenvolver leis a respeito. Nós precisamos executar o que está previsto. Para executar o que está previsto é preciso, de novo, um dinheiro um pouco mais substancial. E é preciso, igualmente, uma capacidade de gerenciamento que depende muito, óbvio, do interesse político da sociedade, dos governos. E eu acho ótimo que agora a gente possa, inclusive, ter essa inquietação, né? A gente está num momento em que a gente começa a falar, peraí, saúde de qualidade é um direito do cidadão. Eu acho que essa reflexão é o começo de tudo. Doutor, existe algum tipo de fiscalização nos postos de atendimento? Tem alguém que controla a entrada e saída de materiais? Existe. Se você for ver, qualquer sistema de controle tem, sendo honesto, admitir que tem falhas, né? Mas existem mecanismos de controle. O problema é que boa parte das perdas não se dá só no ponto final de aplicação, não é no posto de saúde que isso aí se desvia, não é? Muito frequentemente é antes. Mas existe esse controle. Existem punições até. O senhor acredita que isso é um descaso por parte do governo? Não. Eu acho que é um descaso por parte de todos nós. Se você for olhar a importância que nós, entidades médicas, por exemplo, temos é muito grande. A importância que a imprensa tem é muito grande. A importância da conscientização da população para a defesa e policiamento dos seus direitos é extremamente importante. Então, o descaso político, ele é subproduto de uma, na minha opinião, né? O descaso político é um subproduto de uma certa falta de consciência das entidades e da população em geral. Doutora, para o aluno que está estudando, está terminando de se formar, e para o recém-formado, é interessante trabalhar em uma UBS? Do ponto de vista da sua formação profissional, do ponto de vista do seu sustento, não muito. Do ponto de vista da sua segurança, igualmente. Uma boa parte dos colegas que acabam não indo para as UBSs gostam do modelo saúde básica, né? Gostam da possibilidade de ter um impacto tão direto na saúde. Mas é complicado, quer dizer, na hora que você vai para lugares, o problema de ter, como na reportagem, ter tido um carro roubado, olha, garanto que é o de menos, né? A saúde física dessas pessoas frequentemente está ameaçada. Em alguns lugares mais distantes, poucas pessoas aceitam ir. Por conta, não tanto do salário, não tanto da oportunidade de aprendizagem, de treinamento em trabalho, mas, sobretudo, pelas condições de execução e de segurança pessoal até. O Coletiva vai para o intervalo, mas no próximo bloco vamos falar mais sobre as iniciativas do governo para melhorar as condições da saúde no Brasil. Estamos de volta com o Coletiva. O nosso convidado é Edson Faria, médico cardiologista e professor da Universidade 9 de Julho. Hoje discutimos a falta de médicos e as condições de infraestrutura da saúde no Brasil. O governo, esse ano de 2013, lançou o programa Mais Médicos para solucionar essa falta de médicos no interior do Brasil. O que você pode falar para a gente sobre isso? É um programa que tem várias virtudes e alguns defeitos importantes. Uma das virtudes é a interiorização do cuidado. Levar médicos onde
De fato, eles são muito necessários. A segunda é também uma vantagem, a interiorização dessa saúde básica. Esses cuidados básicos, eles têm um impacto gigantesco. Se você considerar, boa parte da demanda dos pacientes é por doenças de relativamente baixa complexidade. 50% dos pacientes vão estar incluídos em 32 diagnósticos, ok? E esses médicos podem, em tempo adequado, tratar dos transtornos básicos, evitando suas complicações, melhorando a condição de vida da população, etc. Acho que uma terceira qualidade muito interessante é a noção de que essas unidades que foram planejadas desde o início no SUS, que são as unidades que tomem conta da população como um todo, que universalizem o direito, a cidadania representada no direito à saúde, esteja sendo colocada em prática de alguma maneira. Mas ela tem alguns problemas sérios. Um dos problemas foi a tomada de uma atitude não talvez suficientemente refletida com as entidades representativas, com pessoas que estão pensando nisso há muito tempo, e essa relativa dissociação criou muito mais calor do que luz. O segundo problema que eu vejo nisso é a precariedade do programa, da continuidade do programa, né? Ele é um programa que dá conta do início de soluções, mas ele não prevê minimamente como é que essas soluções vão ter continuidade. Quer dizer, partindo deste primeiro momento, onde estamos levando médicos para o interior, como é que nós vamos fazer para que isso deixe de ser uma atitude tão excepcional, para que isso entre numa rotina? Isso não está razoavelmente prescrito. E terceiro, eu acho que tem um problema aí, que talvez seja sério bastante. Ele passa a ter usos, nessa ocasião, usos eleitorais tanto a favor quanto contra o governo, mas usos eleitorais evidentes. Não é? Isso tudo pode atrapalhar, porque em vez de ser um programa de saúde, passa a ser um programa puramente político. O senhor acha que os médicos estrangeiros estão preparados para trabalhar aqui no Brasil? Eu vou te responder com uma negação, né? Não cabe a nenhum de nós achar. Existe um mecanismo sacramentado pela legislação, usado em praticamente todos os países do mundo, que é um mecanismo de averiguar isso. Quer dizer, o fato de dizer que um médico se formou em Harvard, muito provavelmente me dá alguma garantia de que ele teve alguma formação bastante razoável, mas, de repente, esse médico formado em Harvard pode ser um sujeito completamente desequilibrado, que não tem a condição ou que não vai ter a condição de atender à especificidade de saúde da região para onde ele vai trabalhar. Os médicos que se formam no exterior, eles têm que fazer uma prova chamada revalida. E para esses profissionais, eles não vão fazer a prova. Você acha que a gente foge muito do que está proposto? A gente perde o controle? A gente perde alguns controles, com certeza. Esse revalida teria alguns contratempos. Um deles é que o processo precisaria passar, primeiro, por sociedades de técnicos. Quer dizer, quem vai dizer que aquele médico tem condições ou não de exercer a profissão é um outro profissional, um conjunto de profissionais. Uma das expectativas é que isso passe a ser, inclusive fez parte do processo do projeto, da medida provisória, na verdade, levada ao Congresso, que é a noção de que o governo, ou seja, de que entidades de políticos definam quais são os critérios para dizer que o médico está tecnicamente correto. Isso é um enorme problema, né? Mas eu ainda prefiro que os técnicos me digam se aquele outro colega está em condições de entrar na profissão. Essa prova do revalida é exatamente aquela a qual me referi. Ela demoraria muito tempo e, portanto, não teríamos a abertura dos postos antes do período das eleições. Doutor, dos 700 locais que vão receber os médicos estrangeiros, cerca de 20% da população vive em extrema pobreza. Nessas condições, o senhor acha que a revolta dos médicos brasileiros pode prejudicar o programa de saúde, essa iniciativa num todo? Vamos só qualificar isso que a gente, para não chamar a revolta dos médicos brasileiros como se fôssemos um grupo homogêneo. Não somos. Uma parte das pessoas, assim, não houve, da parte das entidades médicas, há defeitos significativos. Um deles é que nunca nos colocamos proativamente em relação ao problema. Sempre ficamos passivos, reativos.
Segundo, que isso não foi discutido suficientemente com a categoria para que a gente de fato soubesse se aquelas palavras que vão em nome das associações de fato representam a opinião prevalente. E a minha impressão é de que não representem. Nós temos uma parcela enorme dos colegas médicos que são favoráveis à enorme maioria dos aspectos desse projeto, que estão, inclusive, com a disponibilidade de ajudar da maneira que puderem, etc. E o grande problema é que uma pequena minoria chega a ter acesso à mídia. E essa minoria fala como se falasse por toda a categoria. Eu acho que não fala. Então, isso que a gente aqui está chamando de revolta dos médicos, colocada da forma absolutamente infeliz que foi colocada por nós, acho que merecia não mais do que um pedido de desculpas diante da população brasileira. Infelizmente, a corrupção no Brasil ela se tornou algo comum. O que precisa ser feito para que o dinheiro que é destinado à saúde seja investido de uma forma correta e que ele não seja desviado no meio do caminho? Eu acho que a democracia é um excelente caminho para isso. A possibilidade que a gente tem hoje em dia de ter acesso às informações, de saber que a corrupção existe. Houve tempos aqui que a gente nem sabia que ela existia. Ou quando sabia só de um pedaço, mas não sabia de todos os lados. Então, a informação, eu acredito que seja a melhor arma e a mais duradoura. Se você pegar uma população adequadamente informada dos seus direitos de saúde, adequadamente informada sobre as verbas, as condições que deveriam estar presentes na sua unidade, ela é o melhor fiscal que a gente poderia ter. No bloco anterior veio essa questão da fiscalização. O melhor fiscal que a gente pode ter é o próprio cidadão. Quando esse cidadão é ouvido, quando ele tem acesso às instâncias de planejamento, de fiscalização e de execução, eu acredito que isso melhora demais. Nessas manifestações que nós presenciamos pela mídia, principalmente na Avenida Paulista, nós observamos algumas pessoas com aspecto mais de, como um próprio jornalista usou, de aparência europeia. Você acha que não só a falta de infraestrutura nos prédios, a falta de medicamentos e de materiais, você acha que também é um fator social alguns médicos não quererem atender essas pessoas mais pobres e em locais mais afastados? É possível que uma minoria, sim. É bastante palatável que uma minoria, sim. Mas eu posso te dar um testemunho pessoal. Uma parte significativa dos médicos continua extremamente idealista. Uma parte razoável dos colegas não tem um problema tão significativo assim com o dinheiro do ponto de vista, eu vou ficar rico, não vou ficar rico. Uma parte de nós não é mesmo. Há levantamentos da própria Associação Médica Brasileira mostrando que o médico brasileiro tem, em geral, cerca de 2 a 3 empregos dentro da legalidade, não aquelas coisas fora do bom senso. Você acredita que hoje as universidades elas estão formando profissionais interessados na medicina, em ajudar os pacientes, ou elas estão formando simplesmente profissionais que querem altos salários? Eu acho que hoje em dia não, as faculdades não estão formando em geral, embora isso tenha mudado muito mais recentemente, tem uma pressão no sentido oposto, mas as faculdades não formam médicos para a população do SUS. Isso, na minha opinião, é bastante cristalino. Se você for olhar, isso tende inclusive a piorar. Em boa parte dos países lá fora, você começa a ter influência, aqui no Brasil inclusive, influência cada vez maior dos laboratórios médicos, dos laboratórios de medicamentos, etc., enfim, dos interesses financeiros na determinação do currículo de medicina. Eu dou aula especificamente de semiologia, que é, enfim, o exame médico, a capacidade de, através do exame, da audição do paciente, do exame do paciente, chegar a hipóteses diagnósticas. O que eu posso te dizer é que em 85% dos casos, esse é um número relativamente clássico, um indivíduo que tenha tempo adequado e condições técnicas bem treinadas para fazer uma história do paciente, ouvi-lo adequadamente, fazer o exame físico completo, chega em cerca de 85% das vezes ao diagnóstico correto. Né? E os outros exames são apenas confirmatórios ou para pequenas filigranas para determinação de terapêutica, etc. Mas, ou seja, se a gente tiver médicos formados em boa medida no seu aspecto humanístico, e não temos tido,
em boa parte no seu aspecto técnico da sebiologia, da arte de fazer o diagnóstico, a gente vai precisar de muito menos recursos. Algumas cidades do interior têm histórico de vandalismo, quebra a estrutura da UBS, às vezes o médico é roubado, sofre ameaças. O senhor acha que esse fator, a violência, pode ser decisivo nessa falta de interesse em trabalhar nessas cidades? Com certeza, sim. Talvez seja, inclusive, um dos aspectos principais. O único problema é que a gente tende a assumir que, às vezes, coisas taxadas de vandalismo, e são vandalismo, são feitas pelas próprias autoridades. Não é incomum que você vá para uma determinada circunstância, lá para uma cidade mais distante. Imagine só, abra mão de toda a sua estrutura, se afaste da sua família, venda seus bens ou tente se sediar naquele local. E depois de 6 meses, ou depois da eleição, o prefeito da cidade deixa de se interessar pela sua presença, tudo aquilo que foi adequadamente combinado no início deixa de ser, e você, enfim, fica completamente sozinho. As pessoas não fazem isso. Esse projeto, inclusive o programa Mais Médicos, ele é muito interessante por um certo aspecto, mas ele é um programa que prevê apenas 3 anos. Então você imagina, você vai para um lugar com garantia de que 3 anos você vai estar lá. E passados esses 3 anos? Você não tem, seguramente, nem carteira profissional, né? É um estágio como se você estivesse apenas estudando. Então, você vai para lá, muda toda a sua vida, e daqui a 3 anos olham para você e falam, muito obrigado, a eleição já passou, o modelo deu errado, tchau. O programa Mais Médicos não é a solução para a saúde brasileira, então? Ele é parte da solução. Ele sozinho, nenhum programa, eu acredito que será a solução. Qualquer programa pode ter bons frutos se a sociedade ficar absolutamente consciente, a sociedade, com as categorias profissionais, etc., ficar completamente consciente de que ele só vai funcionar na medida em que a gente exercer cidadania. Na hora em que a gente conseguir olhar e dizer, eu quero saúde, inclusive nos anos ímpares, esse é um grande progresso. Quero agradecer a presença de Edson Faria, médico cardiologista e professor da Universidade 9 de Julho. Quer acompanhar os programas da TV São Judas? Fique ligado aqui no canal universitário. Para saber mais, acesse o nosso site. A TV São Judas também está nas redes sociais. Até o próximo programa.